Bom dia, nono ano. Tudo bom com vocês? Então, antes da gente começar, né, a nossa aula de hoje, em que nós vamos falar de fluxos comerciais mais um pouquinho, a gente já vem falando desse conteúdo, né, desde aulas anteriores. Eu queria que a gente retomasse algo muito importante. Primeiro, quando a gente iniciar esse capítulo 6, que é um capítulo novo, eu quero que a gente tenha em mente a ideia de que fluxos comerciais, eles acontecem desde o momento da primeira revolução industrial. Por isso a gente finaliza a aula anterior, né, com esse bloquinho aí, com esse slide, com vários desenhos das revoluções industriais para a gente tentar entender como é que isso aconteceu. Bom, quando eu falo de fluxo comercial e a gente entende fluxo, lembra que a gente já falou de fluxo fixo? Fluxo é o ir e vir. Toda vez que eu falo para vocês do ir e vir, seja de informações, seja do comércio, de produtos, né? A gente está interligado nessa ideia de fluxo. E fixo é aquela ideia de algo realmente estático, parado, né? Eu posso ter no meu computador algo fixo que emana fluxo. Eu estou fixa, mas eu estou emanando para vocês fluxo de informação, né? Eu tenho fluxo comercial no ir e vir dos vários meios de transporte. A gente tem vários meios de transporte: hidroviário, rodoviário, ferroviário, através de oleodutos, e a gente vai aprender um pouquinho de cada um deles. Mas o que a gente tem que retomar esse bloquinho aqui, esse slide, onde a gente está trabalhando as revoluções industriais? Para a gente entender que o fluxo comercial, o fluxo de mercadoria, ele foi algo muito importante desde a primeira revolução industrial. Lá na primeira revolução industrial, quando eu falo para vocês assim, olha, galerinha, a primeira revolução industrial ela acontece no século XVIII na Inglaterra. Todo mundo sabe disso, a gente já falou isso várias vezes, né? Ela acontece no século XVIII na Inglaterra, com o uso do carvão mineral, e logo na Inglaterra, porque o carvão mineral era o que de melhor eles tinham, né? Jazidas de carvão mineral eles tinham abundantemente e era o único combustível até então conhecido. Eles sabiam que a queima do carvão mineral ia gerar vapor e esse vapor faria com que máquinas funcionassem. Mais uma vez, relembrando que aconteceu na Europa, de uma forma muito específica na Inglaterra, porque eles já tinham condições suficientes para fazer acontecer a primeira revolução industrial. Desde a época do capitalismo comercial, que é o mercantilismo, né? Mercantilismo entendam aí como expansão marítima. Desde então, a Europa já estava se resguardando para ter forças para fazer eclodir a primeira revolução industrial. Então a gente para pensar que eles precisavam de matéria-prima e eles precisavam expor, expandir, externar aquilo que eles produziam. Então a indústria ela trabalhava, ela produzia, mas eles já precisavam de fluxo comercial. Nesse primeiro momento, no século XVIII, os fluxos comerciais eram feitos de acordo com a matéria-prima que se tinha em mãos. A gente sabe aí que eram as jazidas de carvão mineral. Logo, eram locomotivas alimentadas a vapor de carvão. Eram barcos alimentados à queima, né, do carvão mineral que fazia o vapor. Então, locomotivas a vapor, barcos a vapor, era o que fazia de fato haver a circulação da produção, tanto em relação à entrada de matéria-prima, quanto a de venda de mercadoria, né? Colocar aí para fora das indústrias a mercadoria que eles já estavam produzindo na época. Claro, de uma forma ainda muito lenta, claro, de uma forma ainda muito tímida, mas já havia uma produção. Então pensem, se essa produção ela não saísse e ela não tomasse espaços além daquele, não haveria o desenvolvimento da indústria. Então pensem como é importante fluxos comerciais, né, o ir e vir de produtos no mundo, isso desde o século XVIII. Já no século XIX, XX, aí, né, a gente tem a segunda revolução industrial, como está aí no slide. A segunda revolução industrial ele já tem uma outra fonte de energia, já não é mais o carvão, já não são mais locomotivas movidas a carvão, eles já descobrem a eletricidade. Lembra que a gente falou tanto em sala de aula, eletricidade, petróleo, né? Motor a combustão.
Imaginem a invenção de fluxo comercial, de fluxo de transporte com motor a combustão, onde você coloca um combustível que, com a explosão, faz esse veículo ir e vir com uma velocidade maior. E a gente começa a pensar em velocidade. Lembrem-se que quanto mais conectado e mais veloz são os fluxos de mercadorias e também de informações, mais desenvolvido o país é, né? Mais conectado o país é. Ou continente, enfim, pegando de uma ideia macro continente, de uma ideia micro país, estado, né? Então a gente sabe que a necessidade de estar em fluxos, rede de fluxo de transporte, ela é muito importante para o desenvolvimento de um país. Vamos lá, voltando ainda à segunda revolução industrial, eles quando usavam o motor a combustão e com a descoberta do petróleo e lógico da eletricidade, a produção ela começou a aumentar. A gente sai do vapor, entra na eletricidade, as máquinas não são mais alimentadas à queima do carvão mineral, né? Então não há necessidade de ficar fixado apenas na Inglaterra, local onde haviam jazidas de carvão, e essa revolução industrial ela se expande, Estados Unidos, né? Japão, enfim, ela vai se expandindo também pela Europa, não vamos esquecer disso. E os meios de transporte eles começam a evoluir nesse momento. Tá? Então imagina sair de uma locomotiva, entrar em algo ligado à eletricidade, sair da locomotiva alimentada por vapor de queima de carvão, que era algo muito lento, o transporte era muito lento. Se a gente vai falar de fluxo de transporte, ainda era muito lento, e a gente passa para uma locomotiva onde a gente começa a usar a eletricidade para fazer mover essa locomotiva. E vou além, a gente começa aí com a descoberta do petróleo, o automóvel, o motor a combustão e todas as redes, que a gente chama de rede, de vias, né, rodovias. A gente tem rodovias aí ligando o mundo. O Brasil ele é um entrelace de rodovias absurdo. Então vamos parar para pensar que na segunda revolução industrial a gente já tem um fluxo comercial acelerado por conta do fluxo de transporte. Tá? Aqui já tem um outro desenho. Passando da segunda revolução industrial, a gente vai para a terceira. A terceira, né, como a gente sabe, é a que nós estamos vivendo e que tem categorizado, escrito, né, discorrido em todos os livros que a gente trabalha. Já se fala em quarta revolução industrial, sim, que é da inteligência. Mas a gente sabe que ainda tem é, colocado para estudo algo muito remoto ainda, né? Ainda precisa se pesquisar um pouquinho mais para entrar nos livros de geografia e aí sim a gente trabalhar com a iminência aí de uma quarta revolução. Mas vamos falar aí da terceira? A terceira revolução industrial, a gente tem já um fluxo comercial, um fluxo de mercadoria acontecendo de forma mais acelerada. Eu saio aí do motor a combustão, da eletricidade e entro onde? E entro em tecnologia. Gente, hoje em dia, o mundo, por conta da globalização, e é um tema que a gente vai falar muito ainda, a globalização ela conectou o mundo. Mas nem todo mundo, a ideia de aldeia global é uma ideia utópica, a gente sabe disso, que existem ainda países, regiões em que a pessoa ela não tem o mínimo acesso à internet, tudo bem, mas a gente fala do micro, né? Vamos trabalhar com a ideia do macro. A terceira revolução industrial ela veio para transformar o espaço, não só industrial, quanto geográfico. Não só industrial e geográfico, como também o fluxo comercial. Como é que esses produtos hoje eles vão e vêm? Se eu vou falar de fluxo comercial, se eu vou falar de transporte, se eu vou falar de produtos indo e vindo, eu falo para vocês com muita certeza que a terceira revolução industrial ela redesenhou o espaço geográfico. Eu não tenho mais um espaço geográfico remontado ao século passado. Eu tenho um espaço geográfico conectado. Lembra que eu falei para vocês, inclusive eu desenhei no quadro, a ideia do globo encolhendo? Os espaços geográficos hoje eles tomaram uma proporção menor. Não que o mundo encolheu, propriamente dito, geograficamente, em quilometragem ele não encolheu. O que encolheu foi a ideia de que distâncias elas são percorridas no menor espaço de tempo. Lembra como a gente falou sobre isso? Hoje eu tenho um avião que me leva para um outro país em questão de horas. Lembrem-se que lá na primeira Revolução Industrial isso só era possível através de barco movido à queima de vapor, do carvão.
carvão, vapor, barco, aquilo muito lento. Então, para um produto chegar do outro lado do mundo, demorava um período absurdamente grande. Quantos produtos se perdia? Né? A gente não pode parar para pensar nisso. A indústria perdia muito com isso. Hoje em dia, não. Se eu quero mandar um produto, seja ele tecnologicamente avançado ou não, do mais simples ao mais complexo, eu tenho uma rede de ligada que me faz mandar meu produto, se eu fosse uma empresária, uma dona da indústria, né, enfim, mandaria meu produto com uma velocidade absurdamente grande, a gente sabe disso. Quantos de vocês, e ainda falando de fluxo comercial, né, o nosso conteúdo, quantos de vocês compram pela internet, né, e recebem produtos vindo de fora do nosso país? Não, vou comprar um produto no site tal, e esse produto ele vem, ele vai chegar em uma semana, a gente tem todo um controle de saída do produto, de entrada do produto, um tempo, um cronograma. Isso só foi possível com a tecnologia, não esqueçam. Tecnologia fez com que os espaços encurtassem. Hoje eu tenho um fluxo comercial, um fluxo de mercadoria, um fluxo de transporte encurtado. A terceira revolução industrial ela entrou para transformar o mundo mesmo, né? Transformar em todos os sentidos, tá? Então a gente tem nela uso de tecnologia de ponta, redes ligando com muito mais velocidade, espaços sendo ligados para exportação e importação. Nunca se falou tanto em exportar e importar quanto se fala no século XXI. Nunca se falou tanto em exportar e importar quanto se fala no momento atual. A gente sabe disso, a gente exporta o tempo todo. O Brasil exporta, a gente falou commodity, né? A soja, o milho, o nosso gado de corte, a carne, a gente exporta isso graças a toda essa tecnologia de ponta que faz a gente exportar para países do Oriente. Olha só, sai do Brasil, nós estamos no Ocidente, vai para o Oriente num curto espaço de tempo. Então, isso tem que ser olhado com um olhar muito maduro. A gente tem que entender que a terceira revolução industrial ela veio e redesenhou o espaço geográfico, não só na nossa vida diária, né, como também no fluxo de mercadoria. A gente sabe aí que esse fluxo comercial, ele hoje é aceleradíssimo. E aí do lado a gente tem aí falando da quarta revolução industrial, que esse daí a gente vai, né, só falar rapidinho. O nosso livro ainda não traz esse tópico, mas não esqueçam, nessa não vai ser usada somente tecnologia, nessa vai ser usada a inteligência humana, tá? Então, lembrem-se a importância da gente se manter atualizado, conectado. A nossa escolarização, entendam, ela não pode parar, ela tem que ser crescente o tempo todo. É para que nós consigamos imergir nessa quarta revolução industrial com muita facilidade. Né? Aqueles que tiverem dificuldade de entrar nesse próximo momento, nesse próximo evento, esses vão estar à margem de emprego, né, à margem de uma sociedade que está mudando o tempo todo, a gente sabe disso, da necessidade da mudança, não só como fluxo comercial de transporte de mercadoria, mas como mudança propriamente dito, mudança pessoal mesmo, tá bom? Então, lá no nosso capítulozinho 6, ele vai estar falando disso tudo. O nosso capítulo 6 fala de fluxo de mercadoria, né? Como é esse ir e vir, como é que a gente hoje tem a conexão do mundo, a gente tem a conexão do mundo não só em cultura, não só em produto, em tudo. Né? Eu consigo olhar quantos produtos eu tenho fora do meu país. Eu consigo ver como a cultura do outro ela interfere e influencia na minha vida. Em todos os sentidos, do mais simplório da música que eu ouço ao mais sofisticado, de repente um aparelho de tecnologia de ponta que eu tenho dentro da minha casa. Então a gente sabe que esse fluxo de mercadorias ele tem uma ligação muito grande com esse primeiro tópico que eu coloquei, que é a globalização. Tá? Globalizar, tornar-se único. Lembrem-se mais uma vez da ideia do globo encurtando. Ele vai encurtando, ele vai se unindo, fazendo com que nós consigamos acreditar que os espaços eles estão reduzidos. Mandar um produto através do aéreo, ele chega muito rápido, por mais que seja o marítimo. Ah, não, mas o meu produto ele é maior, ele vem por via marítima, né? A gente sabe que são os containers.
que eles colocam, mais à frente a gente vai entender o que é isso, que eles colocam dentro dos navios para os navios poderem ir com essa produção. E aí pensem, mesmo sendo por via marítima, navio, barco, enfim, seja lá o nome que vocês quiserem dar, ele não é mais alimentado com o vapor do carvão. Hoje, a tecnologia fez com que, embora ainda seja lento, haja uma velocidade muito maior de conexão. Ah, mas se meu produto for menor, eu quero que ele chegue mais rápido. Enfim, ele vem por via aérea. Muito mais rápido ainda ele chega aqui para nós, tá? Dentro da globalização, nós temos marcas de produtos que compramos. Avaliem o trabalho que vocês vão ter, né? Avaliar os produtos que vocês têm que não são produtos nacionais, que são produtos que vieram de fora. Né? Como é que esses produtos chegaram aqui? Como é que foi esse fluxo de mercadoria? Será que foi igual ao do século XVIII? Ainda lentamente? Ou será que a gente tem um novo olhar, uma nova geografia em cima disso tudo? E os produtos que atravessam oceanos, rodovias, aerovias, etc., para nos atender. O capítulo 6, que é o capítulo que a gente vai trabalhar, que a gente vai dar sequência aí, né? Ainda mais por 2 aulas, no mínimo, é um capítulo que vai trabalhar somente com isso: fluxo de mercadoria, ir e vir. Quais são esses fluxos? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Como tarefa, eu queria que vocês dessem uma olhada no capítulo 6 já, né? Fazendo aquela leitura, para que a gente possa começar na próxima aula com vocês já tendo um embasamento em relação a tudo que vai ser trabalhado, tá bom? Então, um beijinho, fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima aula, tá bom?